satisfação que tenho a honra de estar apresentando o segundo Novembro Negro da Matemática e Estatística. Este evento é uma conquista dos alunos do IME. Hoje teremos a nossa segunda palestra, Mulheres na Matemática, com a doutora Ana Maria Luz Passarella do Amaral. A doutora Ana possui graduação e licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal do Pará, em 2001, mestrado em matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, em 2004, e doutorado em matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, em 2009. De setembro de 2014 a fevereiro de 2016, realizou estância de pós-doutorado na Université de Rennes, Rennes 1, França. Atualmente, é professora do Departamento de Análise do Instituto de Matemática da Universidade Federal Fluminense, onde é vice-coordenadora do projeto extensionista Mulheres na Matemática, que tem como objetivo geral, atrair jovens alunas para carreiras de matemática, como colaborando com o site Mulheres na Matemática, que tem como missão a transmissão e a difusão da participação feminina na matemática. Então, boa noite, gente. Eu vou, então, aqui colocar a apresentação. Quando vocês veem a tela, vocês me veem também, né? Sim, a câmera e a tela. Tá. Então, eu quero primeiramente agradecer o convite para estar aqui falando para vocês no evento, né, Novembro Negro, a segunda palestra. Uma difícil missão depois da primeira. Eu assisti a primeira, também a professora Adriana. Foi um bate-papo, né, uma roda de conversa e sobre o tema do gênero e etnia. E aí a gente teve a professora Manuela da UFBA e a Adriana da URGS, e então foi muito interessante. Eu vou falar sobre a história das mulheres na matemática de uma perspectiva diferente. E eu acredito que até o convite se deu porque, como eu fui apresentada, eu faço parte do projeto Mulheres na Matemática, que é um projeto da UF que começou em 2017. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, está ótimo, Pro. Sim. Então, esse projeto começou em 2017, antes mesmo do tema, né, da questão do gênero, das mulheres na matemática, estava começando a entrar em voga no cenário nacional. Foi antes do WM², que foi o primeiro encontro mundial das mulheres matemáticas, que foi em 2018, né? Então a gente começou com um projeto, a executar mesmo o projeto 2017. Aí o primeiro encontro brasileiro de mulheres matemáticas no IMPA foi em 2019. E qual o objetivo do projeto? O projeto surgiu com a ideia de atrair mulheres para a matemática e de difundir a história do trabalho, a pesquisa das mulheres na matemática. E aí isso trouxe um know-how que eu tenho falado sobre a história das mulheres na matemática desde então, pesquisado, estudado. Não sou historiadora, né? Eu tenho feito cursos de análise de textos históricos porque eu comecei a trabalhar no projeto em 2017 e eu vou compartilhar com vocês aqui a experiência que a gente ganhou com o projeto, né? Então, quando esse tema surgiu das mulheres na matemática, parecia até que era ficção, né? Assim, as pessoas conheciam muito pouco, ouviam muito pouco sobre mulheres na matemática, e a gente tinha filmes, né? Então, que dava a entender que era uma coisa meio fictícia, né? Então, aqui tem um cartaz do filme Alexandria, que conta a história de Hipátia, e aqui o cartaz das Estrelas Além do Tempo, que conta a história de 3 matemáticas da NASA, né? E como eram personagens de filme, às vezes as pessoas ficavam na dúvida, né? Se eram histórias verídicas. E por que é importante que as pessoas conheçam a história das mulheres na matemática, né? Eu acho que tem, assim, várias questões envolvidas
né, nessa pergunta, várias respostas possíveis, né? Por que é importante falar da história das mulheres na matemática? Acho que uma primeira resposta, que seria uma resposta pronta, é que a Associação, né, de Matemática da América, ela diz que o conhecimento da história da matemática mostra aos alunos que ela é uma conquista humana, né? Eu acho que nós, né, enquanto matemáticos, professores de matemática, temos que apresentar a matemática como uma ciência, né, em constante evolução, não somente como uma disciplina, né? Então, muitas vezes, as pessoas que estão assistindo a palestras são licenciandos, às vezes, na escola, as crianças têm a ideia de que a matemática é só uma disciplina e não é uma ciência, né? Então, nesse sentido, é importante falar da história da matemática. E por que falar da história das mulheres na matemática? Por que colocar isso como um capítulo em especial? Porque a matemática ela acaba sendo apresentada de forma masculinizada na escola, né? As crianças, então eu trouxe aqui uma linha do tempo, onde vocês veem que nessa linha do tempo só tem nome de homens. Cardano, Tartaglia, Bombelli, René Descartes, Moivre, Euler, Gauss, são matemáticos do sexo masculino. Se tivesse até só o nome, talvez, de uma matemática, as pessoas não iam reconhecer, né? Já aconteceu eu estou assistindo uma palestra de um matemático e falar do teorema, de um teorema de uma matemática, né? E eu falei assim, nossa, você conhece o trabalho da Jacotin, né, que é uma matemática francesa, foi a primeira matemática francesa que teve uma vaga como professora de ensino superior na França, e aí a pessoa que estava dando a palestra não sabia que era uma mulher, né? Achava que era um homem, porque estava só lá o nome do teorema, assim, né? O sobrenome da pessoa. Mas, de um modo geral, as crianças na escola, elas têm contato têm conhecimento de matemáticos do sexo masculino. Assim, né? Então, parece que a matemática é feita só para homens, né? E talvez isso seja um dos principais pontos que desestimulem as meninas a seguirem essa carreira. Aí a gente tem muitas questões. Se a gente for pensar, né, por que a gente tem essa disparidade, essa diferença do número de homens e mulheres na matemática, tem vários fatores envolvidos aí, né? Eu estou ouvindo um retorno aqui, mas vocês estão me ouvindo claramente? Sim? Sim, sim. Sim, ok. Então, existem vários fatores que, se a gente for pensar na questão, né, dessa disparidade, diferença de número entre homens e mulheres, a gente pode ter os fatores históricos, tem os fatores biológicos, que são colocados, vamos dizer, nessa discussão. Eu vou fazer uma reflexão melhor sobre isso daqui a pouco, né? Então, a gente viu que era importante falar da história das mulheres na matemática, porque a gente pensou que isso podia estar desestimulando as meninas, elas não se identificarem, só verem ter professor, geralmente a maioria do sexo masculino, só ouvir falar de que matemático é homem. E então, achamos interessante apresentar a história das mulheres para as meninas da educação básica, ir nos colégios da palestra na UF, onde vão alunas, e outros eventos, difundindo o trabalho das matemáticas. E isso não foi simplesmente da nossa cabeça, né? Existem trabalhos de neurocientistas que falam sobre a questão da identificação, que o ser humano ele tem uma necessidade de aceitação, né? E isso afeta o desempenho, né? Então, o fato das meninas não se identificarem com a profissão de matemática ou da área de exatas pode realmente afetar o desempenho quando ela pretende executar ou pretende estudar, não que ela não tenha a capacidade, mas sim pela questão psicológica, por uma questão mesmo de viés implícito. Então, como eu disse, né, até coloquei aqui assim, uma pessoa pensando, né? Fatores históricos, biológicos, sociais, culturais podem ter culminado nesse cenário? Que cenário é esse? A disparidade, né, entre homens e mulheres na matemática, na ciência de um modo geral. E, de fato, esse é um problema assim, que todos esses fatores
estão envolvidos, né? Recentemente eu orientei uma monografia de graduação, e o trabalho dela foi sobre a questão da disparidade, e a aluna queria abordar todos esses temas, né? A questão dos fatores históricos, os biológicos, e a gente tinha que escolher um caminho a perseguir, porque era um trabalho muito grande, um projeto ambicioso. Se você escolhe ali o ponto de vista histórico, você tem também um viés histórico, né? A gente vê que a história ela é geralmente contada de um ponto de vista eurocêntrico, é uma história contada pelo ponto de vista do homem branco, onde as minorias são ignoradas, onde não tem a questão, não se fala da questão racial, é uma história que negligencia isso, né? E aí foi o nosso primeiro, assim, por onde a gente vai começar? Se quer abordar todos esses temas. E aí, nos biológicos, você vai ter a questão dos neurocientistas que falam do cérebro do homem e da mulher, são diferentes anatomicamente, não são? O que isso tem como consequência? Então, tem vários fatores que podem ser considerados nessa discussão quando a gente vai falar da disparidade, né? Vou trazer o objetivo aqui, eu quero trazer para vocês essa questão do papel, da importância de se falar da história das mulheres na matemática, né? Mas, como eu disse, vários assuntos podem ser postos na balança aí. E se a gente for ver o que os dados nos dizem, né? Essa disparidade, quão grande ela é, como que ela está evoluindo, ela está diminuindo. Então, eu trouxe aqui alguns gráficos, né? Esse é um gráfico do trabalho da professora Cristina Bresch, que ela tem um artigo que chama o Dilema de Tostines, né? Porque tinha uma propaganda que falava se a Tostines é gostosa porque vende mais, ou vende mais porque é gostosa. Agora eu não lembro direito, que era uma propaganda bem paulista, assim, que lá falava bolacha, biscoito. Mas a questão que está por trás é se o ambiente, se nós somos poucas poucas mulheres porque o ambiente é masculino, ou o ambiente é masculino porque somos poucas. Foi a reflexão que ela se fez nesse trabalho, e ela trouxe algumas estatísticas da época, o trabalho de 2018, essas estatísticas que estão aqui são essencialmente de 2014. Então, aqui temos um gráfico, eu vou pôr aqui a caneta, apontadora laser. A gente tem o percentual de estudantes da graduação do sexo feminino em 2014, isso de matemática, né? Então, você vê aqui ingressantes e concluintes, né? Então, a gente tem que o percentual de mulheres que entrou em 2014, se a gente pegar as estatísticas mais recentes, porque eu não vou me aprofundar nessa parte das estatísticas, de 2018, a gente tem que o ingresso, como se leva em conta a licenciatura e bacharelado, do sexo feminino já é maior que 50%, mas a saída é menor de mulheres, e quando chega na questão de professores, o número de docentes é maior do sexo masculino. Então, a gente percebe que tem um afunilamento aí, né? Tem uma maioria de mulheres entrando, mas chegando à posição de docente, tem uma minoria, principalmente no ensino superior. Aqui, então, ó, ela colocou de 2014 percentual de docentes pesquisadores, então você vê uma maioria do sexo masculino. Eu tenho dados de 2018 que persiste essa maioria do sexo masculino, né? Então, aqui de concluinte do sexo feminino. Então, a gente vê que aqui graduação, bacharelado, mestrado e doutorado. Então, a gente vê essa questão do doutorado já tem um número bem menor de mulheres, né? Esse afunilamento que eu estava falando, que se mantém com estatísticas mais recentes. E na questão de eventos organizados, a participação de homens e mulheres, então tem o colóquio do IMPA e os jovens pesquisadores, o colóquio foi em 2015 e aqui os jovens pesquisadores 2014. A gente tem no comitê organizador, não tinha nenhuma mulher, né, dos jovens pesquisadores de São Paulo, e aqui a gente tem uma participação bem discreta no IMPA de mulheres, né? Então a gente vê que existe, o que os dados nos dizem? Os dados nos dizem que sim, existe a disparidade, ela é grande. Aqui eu pus dados de 2014, para a gente ver, realmente responder essa pergunta que eu disse, né? Se os dados estão evoluindo ou não, comparar com os dados mais recentes.
Eu tenho dados mais recentes, né? Eu não vou apresentar aqui, eu vou apresentar já um panorama da evolução, mas a gente vê que essa disparidade ela se mantém. Nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento do número de mulheres na área de ciências exatas, nas ciências ditas duras, né? Então, a gente teve um aumento de 54% no número de mulheres brasileiras que se formaram em engenharia eletrônica, 45% nas formadas em engenharia de produção, 30% em engenharia química e engenharia civil. São dados do INEP. Se a gente olhar para parcela de mulheres nas ciências duras, a gente vê que ainda está longe de equiparar. Por mais que a gente esteja tendo, por mais que esteja ocorrendo um aumento, né? E aí, nesse sentido, a gente acha que contar a história das mulheres ajuda a diminuir, contribui para que as meninas queiram ir para essas áreas. Posso fazer uma pesquisa na web? Desculpa. Então, o que eu estava falando sobre a questão do não pertencimento, né? Que existem trabalhos de neurocientistas. Os dados nos dizem que tem mais homens do que mulheres. As meninas tendo aula, ouvindo falar mais de professores homens, de pesquisadores matemáticos. Então, eu trouxe aqui para vocês um artigo do Steele, né, onde ele fez uma pesquisa de como que afeta essa questão do estereótipo. Então, homens e mulheres foram submetidos a testes de matemática e fizeram os testes e o desempenho, né, foi avaliado. Depois, esse mesmo teste, ele foi feito, só que ele tinha um lugar para assinar, dizendo que o teste, ele mostrava que as diferenças de gênero indicavam uma diferença de resultado no teste. E aí, com isso, só pelo fato de ter essa informação, como se assim, nós somos capazes de dizer se é homem ou mulher pelo seu desempenho no teste. Estou simplificando, tá? As mulheres tinham um desempenho pior no teste, né? Então, aqui está o gráfico do artigo original, né? Então, esse gráfico, ele está mostrando aqui, eu tenho preto, homens e mulheres. Quando não tinha essa referência de que o teste indicava, que o desempenho indicava se eram homens ou mulheres, o desempenho era bem parecido, né? Preto é homem e branco é mulher. E quando tinha essa especificação no teste, o desempenho era bem diferente, né? Então, que as mulheres tiveram um desempenho pior do que os homens quando foram informadas de que o teste produzia diferenças de gênero, o que replicou o baixo desempenho das mulheres observado nos experimentos anteriores, mas elas tiveram um desempenho igual ao dos homens quando o teste foi representado como insensível às diferenças de gênero. Esse pesquisador, na verdade, esse artigo dele não trata só da questão de gênero, trata da questão também do estereótipo racial. Ele também avaliou isso, esse artigo, quando tinha um teste, e aí não era só teste de matemática, mas tinha essa mesma questão. Quando o teste tinha um indicador de que tinha uma frase, um comentário dizendo nós somos capazes de ver diferenças de desempenho racial por esse teste, ou quando não tinha menção nenhuma a isso, o desempenho era diferente. E ele também, na questão racial, foi feito um outro tipo de avaliação, que era sobre as palavras que eram usadas, se você podia ser estereotipado de ser de uma raça de acordo com as palavras. E aí percebeu-se que os afro-americanos evitavam usar palavras que eles consideravam que iam estereotipar. Por exemplo, na cultura afro-americana, esportes e músicas que são estereotipados como música das pessoas, que quem gosta dessas músicas são os afro-americanos, quem gosta desses esportes são afro-americanos, eles evitavam mencionar basquete, hip hop, jazz, né? Então, como que essa questão de você ser estereotipado, ou de você se sentir estereotipado, interferia na performance no teste? Então, aqui está o gráfico, né, dessa questão. Aqui tem as duas situações, né? Quando o teste tinha essa referência da indicação de que o desempenho era diferente de acordo com a raça e com essa questão do estereótipo das palavras, do teste verbal,
né? E aí aqui a distinção já não é entre homens e mulheres, mas em participantes negros ou brancos, né? E aí a gente vê que quando não tinha essa referência era quase igual, e quando tinha referência tinha uma disparidade no desempenho. Além dessa questão de você se sentir estereotipado afetar o seu desempenho, a questão também dos estereótipos, eles aparecem cedo. Existem pesquisas, a professora Adriana falou disso também na primeira palestra, né? Que a partir dos 6 anos, as meninas já evitam, elas já deixam de usar, né, adjetivos como inteligente, esperto, para o sexo feminino, porque elas já atribuem como uma qualidade do sexo masculino, né? Então, tudo isso, você colocando na balança, poxa, isso não está afetando que entrem mais meninas para a área de exatas, para a área de matemática? O que a gente pode fazer para tentar reverter essa situação? Eventos como esse, onde a gente está falando sobre o tema, a mesa redonda que teve na semana passada, onde foi falado da questão do gênero e racial, são importantes. Eles são no nível da academia, são no nível vocês, futuros professores, formadores também. Mas é importante a gente levar esse tema também para a educação básica, né? E através da história das mulheres na matemática, a gente pode fazer isso. A gente pode contar a história das mulheres na matemática e relacionar com conteúdos da educação básica ou procurar atividades de divulgação matemática também, onde esse tema possa ser abordado. Eu estou só, desculpa que eu não olhei o tempo, então você me avisa do tempo, quanto eu comecei um pouquinho depois, então vocês puderem me dar o feedback aí do tempo. Tá bom. A previsão é até que horas da palestra, só para eu comecei um pouquinho atrasada, só para eu olhar, ficar de olho na hora. Em torno de 30, 40 minutos, prof. Ok, tá bom. Obrigada. Então, isso, né? Meu objetivo aqui era vir contar para vocês das conquistas e dos desafios e conquistas das mulheres da matemática. Eu escolhi algumas, não vai dar tempo de falar de todas, eu acho, pelo tempo, e poderia falar de muitas mais, né? Tem muita, a gente às vezes acha, vou falar sobre mulheres na matemática, mas tem poucos exemplos, Não, tem muitas, é que a gente não conhece, ou justamente a gente tem que saber cada vez história de mais mulheres e contar, né? Então, vamos começar a história. Eu escolhi algumas para trazer para vocês. E depois, se vocês quiserem saber de outros, pode mandar e-mail, depois eu posso colocar meu e-mail no chat. Então, coloquei senta que lá vem história, né? Então, primeiro eu queria mostrar para vocês uma linha do tempo em que a gente só colocou mulheres. Essa linha do tempo está num livro que a gente escreveu, ele é fruto do projeto. Eu falo a gente porque, então, são 2 professoras do projeto, a coordenadora, a vice-coordenadora, que sou eu, e uma aluna. Escrevemos esse livro, ele foi publicado ele tem um e-book pela SBM e está disponível no site da Ampimate, a história de Hipátia e muitas outras matemáticas. Então, essa linha do tempo, ela está no livro e ela só tem mulheres, né? Porque a gente não tinha visto em nenhum livro isso, uma linha do tempo que só tivesse mulheres na matemática. Então, quando a gente vai nas escolas, quando a gente dá palestras para ensino educação básica, a gente apresenta essa linha do tempo e já é o primeiro choque, né? As crianças ficam, só tem mulher nessa linha do tempo. E aí a gente geralmente vai contando a história das mulheres na matemática
Eu gosto de começar pela Hipátia, vou dizer assim que não é. Se você pegar bibliografia de história da matemática, a gente tem pesquisa, tem relatos de matemáticas anteriores à Hipátia, né? Mas a Hipátia, ela acaba sendo uma unanimidade de se falar como primeira, assim, matemática, porque tem registro de seus trabalhos. Eles foram encontrados, trabalhos escritos por ela. E das outras matemáticas se encontra relatos, mas os trabalhos propriamente dito, não. Então, a Hipátia, ela nasceu em Alexandria, então aqui eu pus um cartaz do filme. Tem gente que acha que é lenda por causa do filme. E outra coisa interessante, uma vez a gente foi falar da Hipátia numa escola, e aí os alunos tinham ouvido falar da Hipátia na aula de filosofia, mas eles não tinham associado, assim, ela é filósofa, ela não é matemática. Assim, né? Uma coisa... Então, antigamente, os primeiros matemáticos, eles eram filósofos, né? Na verdade, a gente fala dos matemáticos universalistas que dominavam várias áreas, e os filósofos foram primeiros então, a desenvolver matemática também, e até essa formalização da matemática, ela é uma herança né, a questão dos teoremas, a prova de um teorema, tem hipótese, tese, demonstração dessa questão dos filósofos, né? Então, a gente tem que Hipátia nasceu em Alexandria, ela trabalhou na Biblioteca de Alexandria, ela depois, na época, ela era uma das poucas mulheres, né? Naquela época já tinham poucas mulheres, mas ela foi equiparada a grandes matemáticos, como Ptolomeu, Euclides, Apolônio, Diofanto, e a maioria dos trabalhos se perdeu, né? Como talvez vocês saibam, teve um incêndio, né? E se perderam os trabalhos, mas foram encontrados no século XV, na Biblioteca do Vaticano, documentos, uma cópia do comentário que ela fez da obra de Diofanto, né? Então, por isso que eu falei que é uma certa unanimidade, assim, escolher ela como primeira, porque tem os registros do trabalho dela, que ela desenvolveu. Ela morreu assassinada e então, tem várias questões no assassinato dela, essa questão dela ser uma mulher que ia lá em praça pública e falava de matemática, e falava de política, de filosofia, e aí entram questões sobre a morte dela, entram várias também especulações. E então, a gente tem vários registros, tem o trabalho dela. Ela é a única mulher que aparece num quadro muito famoso, do Rafael. Então, aqui a gente pode pegar mais recentemente, sei lá, fotos de congressos, sei lá, onde está, na época da Marie Curie, tem uma foto muito famosa que tem vários cientistas, só tem a Marie Curie de mulher. Então, essa daqui, da época da Hipátia, todos os personagens são homens e a gente tem a Hipátia aqui. Esse é um retrato da Escola de Atenas, pintado pelo Rafael, né? E está no Vaticano, esse quadro. Então, ela é a única mulher retratada aí. Tem um filme que conta a vida da Hipátia e tem um romance também, né? E a Hipátia é uma escolha interessante para se tratar, principalmente na educação. Você pode abordar a história da Hipátia na educação básica, até fazendo um link à filosofia, e já no caso do primeiro ano do ensino médio, você poderia fazer até um trabalho multidisciplinar. Agora, você pode trazer assuntos de matemática mais avançada e explicar, assim, apresentar para os alunos. Hipátia trabalhava com equações diofantinas. O que é uma equação diofantina? É 2x mais y igual a 4. Isso aqui, o aluno, lá no oitavo ano, ele vê equações com duas variáveis, sistemas lineares de equações de duas variáveis, então já é uma coisa, uma estrutura, que você pode apresentar e ele não vai se assustar, sim? Só dá nome aos bois, né? Equação diofantina. Exemplo de uma charada, né, que pode ser resolvida usando a equação diofantina. Um pai tem 1 ano a menos que o dobro da idade do filho, sabendo que os dígitos AB formam a idade do pai e os dígitos BA formam a idade do filho. Qual a idade do pai e do filho? Nossa, eles ficam lá querendo resolver e já... E aí você vê que é um assunto que, às vezes, um aluno só vai estudar a teoria dos números, equações de Fontina na faculdade, um aluno que faz matemática, e você pode apresentar para um aluno de educação básica, né? Então,
E também uma situação que você pode, ela trabalhou com cônicas, a Hipátia, né? Então você pode explorar esse tema também com os alunos, ok? Tudo bem, gente? Oi? Sim, Ah, tá. entendi. É como eu só estou vendo a minha tela, desculpa, como eu só estou vendo a minha tela e eu estou vendo. Então, a gente tem aqui uma outra matemática que eles gostam muito de falar, ouvir falar, é a Sophie Germain, né? Porque costumo fazer essa brincadeira, dizer, vocês conhecem a Mulan, a história da Mulan? Aí, sim, o que que tem? Qual é a história da Mulan? Ah, é uma mulher que se vestiu de homem para lutar na guerra, né? Eu falo assim, então na matemática também existiu uma mulher como a Mulan, que se fez passar por homem para estudar matemática, e é a Sophie Germain. E eu começo a contar a história da Sophie Germain, né? Então a Sophie Germain, uma matemática francesa, ela nasceu, ela era não era, ela era da burguesia, né? Assim, o pai dela era um comerciante, mas não era da aristocracia, assim, no sentido não era nobre. Estudou matemática. Aí, gente, isso tem quando eu estava contando uma vez a história da Sophie Germain, eu tinha contado da Hipátia, eu tinha contado de outras matemáticas. Eu tive uma aluna que, né, estava lá no Colune, que é o Colégio de Aplicação da UF, uma aluna do 9º ano. Aí ela olhou para mim e falou assim: Mas você só está me contando história de gente rica e branca. E me olhando assim, brava, né? E aí eu tive que realmente responder, falar assim: olha, naquela época, quem que tinha acesso, infelizmente, quem tinha acesso à cultura, aos estudos, eram as pessoas que tinham dinheiro, né? E a gente tinha questão racial. E engraçado que eu estava comentando isso com uma professora depois na UF, e ela falou assim, mas como que ela falou isso para você? Como que ela olhou para você e falou assim, ah, você só está me falando história de gente rica e branca? Interessante, porque a pessoa que me falou isso era europeia, né? Então, para a visão dela, a aluna, ao me olhar, tinha que identificar assim, ah, ela é parda, então ela está me contando a história, eu tenho ela como referência. Só que aqui no Brasil as coisas não tem, o europeu ele tem aquela visão, né? Que a aluna tinha que ter se identificado comigo e ela não se identificou comigo. Assim, não pensou que era da minha raça, não, eu era uma pessoa estranha, eu era uma pessoa que só estava falando de gente rica e branca para ela, foi o que ela me falou. E aí depois eu vou contar para vocês o que a gente fez nessa escola, que a gente conseguiu atrair como que se diz assim, a participação deles e perceber que eu não estava falando de uma história longínqua, de uma história que para eles era irreal e de que não fazia parte da vida deles, né? Então, a história da Sophie Germain, ela costuma chamar a atenção porque ela, Sophie Germain, ela teve que se passar por homem para aprender matemática, e aí a gente, claro, né, tem que contar todo o contexto, que ela realmente era filha de um comerciante, mas ela teve a Revolução Francesa, e aí ela não podia, né, sair, então ela começou a se dedicar a ler livros, estudar matemática, e essa paixão foi aumentando. E ela não conseguiu entrar numa faculdade, porque as faculdades não aceitavam mulheres, e ela se fez passar pelo Messier Leblanc, que era um aluno da faculdade que parou de ir. Ela pegou a identidade dele, assim, assumiu a identidade, e começou a enviar trabalhos para a universidade, e isso chamou atenção, porque esse aluno, ele enviava trabalhos, mas que não tinham... não eram assim trabalhos notáveis e mudou a qualidade do trabalho do aluno. Isso chamou a atenção na universidade e eles quiseram conhecer quem que era o Messier Leblanc, né? E aí ela acabou tendo que revelar a sua identidade e depois ela passou a estudar com o professor da universidade que já sabia que ela era Sophie Germain. Né? Mas ela, continuando lá estudando matemática, ela quis se corresponder com Gauss, que era um matemático já muito destacado na época, mas ela ficou assim, se eu me apresentar como Sophie Germain, ele não vai responder minhas cartas. Então ela começou a se corresponder com Gauss
usando novamente a identidade do Messier Leblanc, né, dizendo que era um homem, começou a se corresponder com Gauss, mas depois ela revelou, teve que revelar a identidade, foi revelada por um outro motivo, que Gauss, né, teve a guerra, e Gauss estava sob a ameaça de morrer, porque, né, teve a perseguição aos judeus, e a invadiram o país que ele estava, e aí ela pediu a intercessão lá de um militar amigo da família, e aí quando Gauss foi querer agradecer quem tinha salvo a vida dele, ele soube que era Sophie Germain, que o Messier Leblanc era Sophie Germain, e aí eles passaram a se corresponder, ele sabendo que ela era Sophie Germain. E esse é um assunto que, então, a Sophie Germain, ela não conseguiu um trabalho ela não conseguiu estudar porque era mulher, não conseguiu uma posição como professora na França porque era mulher. Ela fez pesquisa não só em matemática, mas em física, e na Torre Eiffel, por exemplo, tem nome de cientistas que contribuíram, e não tem o nome dela, então isso considera-se assim, né? Foi um fato de desmerecimento ao trabalho dela, porque ela teve trabalho, até um trabalho sobre memória, sobre as vibrações de placas elásticas, né? Uma tecnologia, uma ciência que foi usada na construção da torre. E ela, no trabalho dela com Gauss, a Sophie Germain, ela trabalhava sobre o Teorema de Fermat. Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre o Teorema de Fermat, que era um teorema é um teorema que ficou em aberto por muitos anos na matemática, e esse é um assunto que você pode também levar para o ensino básico, né? Porque você pode fazer uma ponte com o Teorema de Pitágoras, né? E aí explicar, contar a história do que é um teorema. Gente, eu entrei na universidade, eu não me canso de contar essa história. Eu entrei na universidade para fazer matemática, porque eu queria ser professora de matemática, mas eu não sabia que a matemática era uma ciência em evolução. Eu achava que a matemática era só uma disciplina da escola. E eu lembro da minha primeira aula de cálculo, o professor contou que tinham provado um teorema recentemente importante, e era o Teorema de Fermat. Eu fiquei assim, teorema? Ainda se prova coisa em matemática? Eu lembro que eu fiquei em choque. Eu acho difícil que aconteça isso com alguém hoje em dia, mas eu acho muito importante você, desde, né, falar para as crianças que a matemática é uma ciência, que existem resultados em aberto. Isso para a ciência tem que ser divulgada, né? Tem que ser popularizada. A Adriana até falou, a professora Adriana, uma frase na mesa redonda, né? Que a gente está numa situação no Brasil onde a ciência não está sendo escutada, né? E se você divulga a ciência, apresenta a ciência desde a educação básica como uma coisa que faz parte da realidade de todas as pessoas, né? Isso não estaria acontecendo. Então, a Sophie Germain é uma história interessante, é uma mulher matemática que trabalhou no último Teorema de Fermat, e você pode apresentar esse assunto na educação básica. Olha, o meu tempo, como está avançando assim, eu vou meio que passar um sobrevoo sobre as outras matemáticas que eu gostaria de falar para vocês, mas aí qualquer dúvida vocês colocam no chat, fique à vontade para me mandar um e-mail perguntando. Então, aqui, nessa linha do tempo, claro que eu não ia falar de todas para vocês, que não dá tempo, né? Mas acho importante aqui mencionar algumas, e eu trouxe até uma que não está nessa linha do tempo, mas que eu acho importante ser mencionada também. Então, a Marjorie Lee Brown, a gente escolheu falar dela no livro, a gente até tem uma explicação no livro, assim, né? Poxa, tem muitas matemáticas, por que eu escolhi essas, né? Então, foi uma escolha pessoal, na verdade, das 3 autoras, quando a gente escreveu o livro. Ela tem um trabalho muito importante na formação de professores, teve um trabalho muito importante nos Estados Unidos na formação de professores, e ela também teve, né, a questão de viver nos Estados Unidos, que tinha todo um preconceito, né, toda uma questão separatista, de menos oportunidades para os afro-americanos. E ela, então a gente no livro fala dela, porque ela teve esse importante trabalho na educação dos professores, né? E ela foi uma aluna brilhante,
ganhou prêmios, e ela foi assim, uma das primeiras na universidade dela a ter certas titulações, né? Então, é uma história também que vale a pena ser contada. E aí, a próxima que eu queria trazer para vocês é a Maria Laura Mouzinho Leite, que é uma brasileira. Então, no livro que a gente escreveu, a história de Hipátia e muitas outras matemáticas, ela é a única brasileira de qual a gente fala, mas tem uma questão, a Maria Laura, ela, em alguns, a gente fez pesquisa para escrever o livro, então ela é reconhecida como a primeira doutora em matemática no Brasil, né? A primeira pessoa a ser doutora em matemática. Agora, eu não sou, como eu falei, historiadora, né? Mas há pouco tempo eu estava fazendo um curso com um historiador da ciência, né? O professor Fumikaze Saito, da PUC de São Paulo, e ele estava falando isso, que a gente tem que ter muito cuidado com isso de carimbar como, né, o primeiro a fazer tal coisa, o primeiro, né, mesmo com os documentos históricos, porque então, a questão da Maria Laura, a gente tem 3 matemáticas contemporâneas no mesmo período que têm doutorado, assim, muito perto. Então, é a Elza Gomide, é a Maria Laura e a Marília Peixoto, né? Então, se eu em São Paulo, por exemplo, digo que a Maria Laura é a primeira doutora, eu posso não ser bem vista, porque eles têm trabalhos lá que é a Elza Gomide, a Marília Peixoto, ela foi homenageada aqui no Rio de Janeiro, colocaram, acho que deram o nome de uma sala no centenário dela, e aí no documento saía dizendo que ela era a primeira doutora em matemática no Brasil, mas no livro da Academia Brasileira de Ciência, de 50 anos, fala da Maria Laura como a primeira doutora em matemática no Brasil, né? E aí, só para vocês entenderem um pouquinho, né, sobre as matemáticas no Brasil, só para situar um pouco, eu trouxe aqui a lei de 15 de outubro de 27, só para vocês verem que 15 de outubro, é por isso que a gente tem o Dia dos Professores, dia 15 de outubro, por causa dessa lei. E aqui, vocês olharem, fala que o artigo 12, as mestras, além do declarado no artigo 6, com exclusão das noções de geometria e limitando a instrução da aritmética, só as suas 4 operações. Quer dizer, as professoras só podiam ensinar isso. E as professoras mulheres ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica e serão nomeadas pelo presidente. Então, as mulheres, elas não podiam ensinar às professoras qualquer coisa, elas só podiam ensinar isso, né? E para os homens não tinha essa especificidade. Então, a gente tinha essa lei que fazia referência explícita às mulheres do sexo feminino no Brasil, né? E aí a gente vai ter todo um contexto histórico tem da história da educação no Brasil superior. E aí quando tem a guerra, né, que aí a Europa está lá em guerra, os olhos do mundo se voltam para a Europa e o Brasil começa um processo importante de renovação, afirmação de produção cultural, e que tem relação lá com o cenário político, que a Europa está lá se destruindo em guerra, né? E aí a gente vai começar a ter esse desenvolvimento da cultura, da educação, e aí a gente vai ter chance para as mulheres na ciência no Brasil. E aí um fato importante foi a passagem da Marie Curie pelo Brasil, a Marie Curie que vocês devem conhecer, tem até um filme sobre ela no Netflix agora, contando que ela tem 2 prêmios Nobel, e ela, então, foi a primeira mulher a receber, e ela veio no Brasil, e isso, ela é a primeira mulher, só que, como é que se diz, ela era associada estrangeira, né? As primeiras brasileiras a serem associadas da Academia Brasileira de Ciências foram a Maria Laura e a Marília Peixoto, né? Acho que eu tinha falado antes para vocês. Mas a passagem da Marie Curie pelo Brasil foi importante, né? Uma referência, né? Uma mulher na ciência e que passou a fazer parte da Academia Brasileira de Ciências, que até então não tinha nenhuma mulher. Tá? Então, a Maria Laura, no cenário brasileiro, ela participou da fundação do INPA, do CBPF, ela foi perseguida durante a ditadura, ela foi aposentada da UFRJ, ela teve que sair do Brasil, depois ela conseguiu retornar,
Então, ela tem uma história assim muito importante e é uma referência, né, na história das mulheres na matemática. Então, seguindo aqui a linha do tempo, eu estou seguindo uma ordem cronológica, mas como eu falei, eu estou fazendo um sobrevoo por causa do tempo. A Katherine Johnson, né, que é uma personagem que ficou, é uma mulher na matemática, ficou conhecida mundialmente pela grande massa por causa do filme Estrelas Além do Tempo, e foi o que eu falei para vocês, que muitas vezes, né, parece que é ficção, a matemática, as mulheres na matemática, mas não é. Então, aqui a história dela já está bem resumida. Ela sempre foi adiantada na escola, ela teve destaque em astronomia, física, inglês e matemática. Ela é uma das quase das 100 mulheres a trabalhar na NACA, né? Então, no filme conta que tinha um projeto na NASA que as mulheres trabalhavam como calculadoras, né? Que na época não tinha, como hoje em dia, a modernidade. E o trabalho dela se destacou, mas ela não trabalhava sozinha, né? Tinha outras duas matemáticas, tanto que no cartaz do filme são as 3 matemáticas aqui. A Dorothy Vaughan e a Mary. Então, elas 3 foram 3 mulheres negras que trabalharam na NASA e fizeram pesquisas que ajudaram as viagens importantes do homem ao espaço, né? E aí, eu falei que naquela linha do tempo, eu ia falar de uma mulher que não está naquela linha do tempo, mas que a professora Manuela citou na palestra dela, e eu acho importante trazer, porque na linha da história das mulheres no Brasil, né, é a professora Elisa, que a primeira negra doutora do Brasil, né? Ela não tem um doutorado no Brasil, ela teve um doutorado na França, né? Mas que se tem registro, né, pela pesquisa do levantamento da professora Manuela, ela foi a primeira doutora negra do Brasil, né? E eu acho assim importante essa referência, né? Como eu falei, eu vou pular para as cenas da história que eu estava falando lá na escola. Eu vou avançar aqui nos slides, só para contar o que aconteceu na escola, com aquele episódio da aluna que eu estava falando, né? Então, a doutora Elisa, ela defendeu o doutorado em 77, né? E ela defendeu o doutorado na França, né? Quando eu fiquei sabendo a história da doutora Elisa, eu fiquei pensando, né? O que ela não passou em 77 na França, né? Porque como teve aí na apresentação, ela falou que eu fiz pós-doutorado em Rennes, né? Eu fiz pós-doutorado em Rennes 2014 a 2016. E eu vou dizer para vocês assim que do ponto de vista racial, eu nunca senti que eu fui assim prejudicada. Mas tem vários, né? Cada personagem, cada pessoa está falando do seu lugar na história, né? Então, eu sou professora na UF, mas eu sou do norte do Brasil, eu fiz graduação na UFPA, e eu vim para o Rio de Janeiro fazer mestrado e doutorado, e aí na minha história tem várias questões, né? Ser nortista, ser parda, mas eu nunca senti que eu tivesse sofrido preconceito por isso, especificamente. Até eu estar na França, né? Quando eu fui para a França em 2014, 2016, eu senti realmente a questão do preconceito racial em várias situações. Isso agora, por isso que eu falo, a professora Elisa fez doutorado em 77 na França, né? E quando eu soube a história dela, fiquei pensando, né? Por que situações ela não deve ter passado, né? Numa França de 77, quando eu, em 2014, 2016, passei por algumas situações desagradáveis de preconceito racial, né, lá na França. Então, pulando aqui, eu vou já para a minha última pessoa matemática que eu pretendia falar, que é a Maryam Mirzakhani, que foi a primeira matemática a ganhar a medalha Fields, que é o maior prêmio que se tem em matemática, né? Então, a gente tem a história da Maryam também, além dela ser a primeira mulher, né, ela é iraniana, tem toda a questão de, no país dela, ela foi a primeira, ela e a amiga
a participar das Olimpíadas, né? Até então, nenhuma mulher no Irã tinha participado das Olimpíadas Matemáticas. Então, os alunos, hoje em dia, eles são incentivados, né, a participar das Olimpíadas Matemáticas. A gente teve o BMEP, que veio popularizar isso. E aí essa história também é muito interessante para ser contada para as crianças da educação básica, a história de vida dela, a história ela foi que ela lutou porque ela queria participar da Olimpíada, ela pediu para a diretora e ela conseguiu, e aí depois ela foi a primeira mulher a ganhar a medalha Fields, que ela não queria ser matemática de cara, assim como a Maria Laura também não gostava de matemática quando era criança, a Mariana queria ser escritora, e aí depois ela acabou se decidindo pela matemática, né? Porque às vezes fica, ai, não gosto de matemática, não posso ser matemático, não vou ser, não é determinístico, né? E aí essa foto aqui ela é bem emblemática porque mostra todos os homens que ganharam desde que surgiu a medalha Fields até 2014. Essa foto eu editei, ela é uma contracapa da revista Matemática Universitária, e era o Arthur Ávila que estava grande aqui, porque ele foi o primeiro brasileiro a ganhar, né? E aí eu coloquei a Mariana aqui em destaque, porque é a única mulher, né, até 2014, e não tivemos outra depois dela, né? E aí um personagem, é uma mulher matemática interessante para você também explicar, né? O que é a medalha Fields? As pessoas às vezes não conhecem. Hoje em dia, como a gente teve o evento, a medalha Fields ela é entregue a cada 4 anos no Congresso Internacional dos Matemáticos, como a gente teve um Congresso Internacional dos Matemáticos aqui no Brasil, ficou até conhecida, né? O Congresso Internacional, a medalha Fields, ainda mais porque a gente teve uma situação chata que a medalha foi roubada aqui no Brasil, então ela ficou realmente conhecida, as pessoas passaram a saber da existência do que era a medalha Fields, né? E aí explicar das premiações, dos prêmios em matemática, e aí né, é interessante contar isso para os alunos de educação básica também, e do trabalho da Mariana, eles acham super interessante, por mais que seja uma temática difícil de se explicar a nível da educação básica, né? Você falar do trabalho dela na parte da topologia, sistemas dinâmicos, mas quando você mostra as figurinhas, as animações, a questão do toro, do bitoro e a parte topológica, eles acham super interessante. E a Maria, infelizmente, morreu super nova, vítima de um câncer, né? E aí não tivemos outras matemáticas que ganharam depois. Então, eu já falei aqui as considerações finais, é porque que importante, né? O objetivo de falar da história das mulheres na matemática é você apresentar exemplos para as crianças, para atrair as meninas para a área. E eu trouxe aqui fotos para vocês de algumas experiências do projeto, né? Então, essa aqui, olha a cara de felicidade das meninas. A gente, essa foi uma atividade que não falava de matemática, e sim, mas das mulheres matemáticas para alunas do ensino fundamental, um evento da UERJ, e elas ficaram super felizes de saber que existia mulheres matemáticas, que existia pesquisa em matemática. E aí aqui a atividade naquela escola que eu falei para vocês, lembra que eu falei que eu estava contando a história da Sophie Germain, aí teve uma aluna que falou assim, você está contando história de mulher branca, rica, e foi a primeira vez que a gente tinha ido na escola, né? E a gente ficou assim, poxa, eu acho que eles não vai funcionar. E aí o que a gente, quando foi de novo na escola, para as duas turmas pensou, né? De levar um jogo, né, uma atividade lúdica, e de levar uma história de uma matemática, de uma pessoa, uma cientista que está viva, né, e que eles se identificassem, né? Então, a gente escolheu, no site do projeto, tem várias entrevistas, a gente pegou a doutora Vera Lúcia Damasceno, que é uma estatística, e aí a gente contou a história de vida dela, né? Falou que ela veio do Maranhão, que ela fez o mestrado, o doutorado, e depois que ela teve chance de fazer pós-doutorado, tudo que ela conseguiu alcançar por conta do estudo, né? E aí o jogo que a gente levou tratava de conceitos estatísticos, então aqui são eles jogando, eles adoraram a atividade, assim, eles viram como que é uma coisa da realidade deles, né? Assim, ciência não está longe, estudando eu posso chegar no outro, posso ir para outros países, eu posso aprender coisas novas.
E a gente aqui tem alguns depoimentos, né, depois dessa atividade, né? Eu achei a palestra muito boa, não sabia que havia muitas mulheres na matemática. O jogo foi muito legal e divertido, elas explicam muito bem. Achei interessante, pois é incrível que existam mulheres que saibam tanto de matemática e saibam aplicar tão bem. Isso foi um aluno que disse, né? E aqui uma medalhista da Olimpíada que ela falou numa entrevista seguinte, ela disse: nunca ouvi falar de nenhuma matemática mulher famosa quando eu estava na escola. Sempre parecia que matemática é coisa para meninos. Desde o início, perdemos o estímulo para seguir nessa área, e isso só aumenta com o tempo. Só ouvimos falar de matemáticos, homens, e parece que a matemática não é para nós. Então, por tudo isso que a gente acha que é importante falar a história das mulheres matemáticas, principalmente não só a gente ficar aqui na academia, eu falando para vocês, mas levar esse assunto também para a educação básica, para as escolas, para os livros didáticos e difundir, né, e divulgar a matemática. Então, obrigada, gente, por me ouvirem. Dúvidas, perguntas? Eu vou parar de partilhar a tela aqui, então. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Aqui, vou abrir minha câmera para falar. Aqui. Não está aparecendo ainda. Oi, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Parabéns pela palestra, muito boa. Obrigada. Maravilhosa. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu adorei essas dicas de aula para as escolas, assim. E eu vi ali pelas fotos, tipo assim, qual é a faixa etária? Ou tu acha assim que, né? Qual é o tipo de grupo, né? Que tu acha mais adequado de levar esse tipo de proposta? Mais para o final do ensino fundamental? Não, depende da proposta pedagógica, assim, né? E depende da matemática, vamos dizer, que você quiser escolher. Se for levar, por exemplo, o tema do trabalho da Sophie Germain, da Hipátia, já teria que ser assim, nono ano do ensino fundamental ou primeiro ano. Porque aí você pode fazer a ponte do Teorema de Fermat com o Teorema de Pitágoras, né? Então, ali para o nono ano, eles já viram o Teorema de Pitágoras. E a questão das equações diofantinas, né? Porque ali eles viram equações lineares com duas variáveis, então não vai ser um objeto tão estranho para eles se você apresentar. Então, daria para o nono ano, primeiro ano. Se a proposta for você realmente relacionar, falar do trabalho da matemática, né? Uhum. Agora, se você quiser fazer uma atividade de simplesmente de ter contato com o personagem, com a figura histórica, aí você pode fazer até assim para sexto ano, quinto ano, aquelas meninas da UERJ, a atividade ali era conhecer que existiam mulheres que trabalhavam em matemática, falar das mulheres, e aí não falava da matemática em si. Então, você pode, eu orientei uma aluna agora, né, de TCC, ela, na monografia, ela apresentava a proposta de um jogo, que era tipo detetive, sabe aquele jogo Detetive da Estrela? Só que aí ela fez toda uma história, assim, que era a sede do Conselho de Matemática, aí tinha os personagens, e tinha os lugares, e aí não falava de matemática, e é um jogo desse, pode ser a partir do quinto, sexto ano tranquilamente, assim, até quarto ano, desde que as crianças já consigam entender regra do jogo, né? Depende da proposta pedagógica, como eu estou falando. Sim. Não, é por causa que eu fui deparada esses tempos com um convite para ir em séries iniciais do ensino fundamental, assim. Isso é muito importante. E justamente nesse artigo que tu mostraste ali, é onde dá o problema, né? Ali a transição de fase, né? A menina com 5 anos, tá tudo bem, acredita no poder das meninas, e aí de 6 para 7, pum, muda. Ou seja, é as séries iniciais no colégio que faz isso. E aí eu fiquei
meio que assim travada, né, de não saber o que fazer, mas sei que é importante fazer alguma coisa, então quero fazer. Mas não sei se vocês já fizeram alguma atividade, porque daí não tem muita. Eles estão recém tendo contato com os números, não tem muito o que. O que a gente fez foi com essa faixa, nono ano, primeiro ano, né? Uhum. E assim, de pôr em prática mesmo, né? Por exemplo, a monografia da aluna, ela, como foi agora na pandemia, ela não teve a chance de pôr em prática numa escola, assim, concretamente o jogo. Mas isso do nono ano, primeiro ano, a gente pôs em prática até aquelas fotos que eu mostrei. E aí a gente tem, depois se você quiser, tem um artigo que a gente apresentou e aí que fala dessa atividade todinha, a ficha pedagógica do Sophie Germain e Pitágoras, que foi num congresso de História e Educação, a gente apresentou esse trabalho. Agora, para séries, então, o que eu acho que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de fazer o que na França eles falam vulgarização, né, popularização da ciência, e principalmente nessas fases iniciais, que eu acho que é importante. Então, a gente não tem livros de público geral, falando de matemáticas. Você encontra isso em espanhol, você encontra em francês. Eu preparei uma palestra sobre a Marianne da licença ano passado, sobre a Marianne Mizakani. Então, tinha um livro em espanhol que era tipo historinha para criança, e tinha os desenhos dos touros, e contava numa linguagem super o que ela pesquisava, e você não tem esse material em português, por exemplo, né? Em francês tem o francês, como é que é? Quadrinho sobre a Sophie Germain, assim, que é para adolescente, coisa assim, história em quadrinho. Você encontra, e a gente não tem isso, né? Então, acho que a gente tem que facilitar para acabar com esse distanciamento da ciência da população em geral, né? Eu achei muito aquela sua fala muito coerente na mesa redonda semana passada, que isso é um dos motivos que a gente está nessa situação hoje, da ciência não está sendo disputada, porque parece que não pertence à realidade, né, do povo, assim, a ciência está ali só para eles. E a gente está eles. longe, né? Falta. Não, eu acho que a gente está na hora de fazer esse esforço de fazer essa ponte. Somos nós que temos que fazer, já que não está pronto. Esses materiais que tu está falando, eles estão disponíveis na internet, assim. Sim, o de espanhol da Marianne, o da Sophie Germain não tá, não. Eu tenho que comprar assim, o livro, importar. Eu estava até com vontade de fazer isso. Foi super legal quando eu encontrei assim, o quadrinho da Sophie Germain. Do Tio Patinhas, eu estava lendo um livro do Tio Patinhas para livro de bi, né? Assim, história em quadrinho. Minha filha gosta de história em quadrinho. E aí compro, né? E apareceu que uma das histórias era sobre o Figali, o matemático que estava ajudando. O Tio Patinhas contratou ele para ajudar, alguma coisa lá assim. Mas eu achei interessante que tinha lá fazia uma pequena menção a quem ele era e falava um pouquinho de matemática, mas, de novo, um homem, né? Não. Bom, mas é raro no Brasil ter alguma coisa sobre matemática num nível, assim, de história em quadrinhos, assim. Então, eu já fiquei, pelo menos tem alguma coisa de matemática, né? Não, é porque justamente essa questão da cultura, a gente tem que construir essa cultura de falar da ciência de um modo geral para todo mundo, né? Porque é isso que a gente não... É um paradigma, assim, eu conto que quando eu fui fazer o pós-doc, eu lembro que quando eu falo, você vai fazer o que aqui? O pós-doc, em quê? Matemática. E aí qualquer pessoa falava assim, então me conta o que você faz. E aí eu não tinha o hábito de contar, saber explicar numa linguagem simples o que eu fazia, o que eu estudava em matemática. Mas era comum qualquer pessoa perguntar, até um adolescente, e aí eu ficava assim, gente, por que a gente não faz isso, né? Quer dizer, tem vários projetos, a UF tem uns projetos assim, UF na praça, às vezes já foram para frente das barcas e explicar, aí vai não só matemática, né, mas de vários cursos e eu acho que todas as universidades tinham que ter, né, como projeto de extensão, isso, né, justamente levar a universidade para além dos muros, né, divulgar o que é feito na universidade.
Mulheres na Matemática é um projeto de extensão, mas tem outros projetos, como esse UF na Praça, que é professor explicar matemática lá na saída das barcas, né? Porque Niterói e Rio tem as barcas. E eu acho que isso o que está faltando, de um modo geral, para a gente conseguir ter essa ligação entre esse respeito, né? Respeito e ligação pela ciência. Acho que a ciência é de todos, né? E está aí para servir todos. Obrigada, Ana. Muito obrigada, muito boa. Sempre bom te ouvir falar. Aprendo um monte. Obrigada, professora Ana. A palestra estava maravilhosa, maravilhosa mesmo. Acho que o pessoal gostou Desculpa, no da final eu fiz um sobrevoo, porque no final já vi que o tempo estava. A gente quer falar muita coisa. Mas eu vou escrever meu e-mail aqui. Se alguém quiser depois ótimo, perguntar alguma coisa, pode me mandar um e-mail. Aqui, coloquei. Tá bom, prof. Então, eu não sei se alguém tem dúvida que gostaria de falar com a professora, senão a gente vai encerrar a palestra. Eu gostaria dessa linha do tempo aí. Se for possível, em algum lugar, compartilhar com a gente, eu ia gostar. Eu sou da história, tá? Ótimo. Deixa eu só falar para vocês que essa linha do tempo, então, no livro, o livro que eu falei, o História de Patti e muitas outras matemáticas, ele está disponível para download na página da AMPMAT, Associação Nacional de Professores da Matemática. E lá tem o e-book e aquela linha do tempo está dentro do e-book, tem aquela imagem e ele está disponível gratuitamente. Ok. O livro é a História de Pátia e muitas outras matemáticas na página da AMPMAT ou da SBM também você consegue baixar da Sociedade Brasileira de Matemática. Mas se você também quiser me mandar um e-mail, eu te mando os links todinhos, direitinho. Ótimo. Já anotei. Muito obrigada. Botei História de Patti. Mais alguma dúvida, pessoal? A Adriana está colocando ali, ó. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Adri. Obrigada, Adriana. Então podemos encerrar, não é? O Andrei está escrevendo ali. Tem alguém escrevendo? O Andrei está escrevendo. O Andrei. Obrigada. Está agradecendo. Então tá, obrigada, prof. Foi maravilhosa a palestra, né? Que agora que a gente possa trocar, né, bastante material. E as outras palestras estão na planilha, aquela planilha que foi compartilhada com todos os palestrantes. Ali também estava o link, né? Das palestras. Aquela que vocês colocaram. Aquela ali vocês colocaram, né? A palestra, tudo. E ali estava o link também. Aí vocês podem acompanhar as outras palestras também, né, por ali. Legal. Né? Que bom, mas que deu certo no final. Assim, deu tudo certo, maravilhoso, né, prof? Muito obrigada. Boa noite a todos, então. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.